Bem, gente, nós vamos falar aqui de um assunto bem sério e temas sensíveis e muito delicados, coisas de segredo de Estado. Então, nós vamos falar especificamente para os membros da Comissão Cidadã de Inquérito. É claro que o canal é aberto, né, o público em geral acompanha, mas geralmente a gente faz vídeos específicos para a comissão, né, para os membros da comissão. E os membros da comissão sabem quando eu falo que são com eles que eu estou falando. Tá certo? Então vamos liberar aqui uma matéria que saiu no jornal O Globo, Jornal da Globo, que é muito importante e nós vamos trabalhar esse tema. Preste bem atenção nessa matéria, que ela é muito significativa do ponto de vista do que a gente trata aqui na Comissão Cidadã de Inquérito. Acompanhe. Vitor Lima Sedelmaier passou menos de 2 dias nos Emirados Árabes Unidos. Foi preso em Dubai, numa ação conjunta das polícias de lá, do Brasil e da Interpol. Desembarcou ontem à noite no aeroporto de Guarulhos. Vitor estava foragido desde quinta-feira, quando teve a prisão preventiva decretada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. O Fantástico teve acesso ao conteúdo de relatórios da Polícia Federal que serviram de base para o pedido de prisão dele e de outros integrantes do grupo conhecido como Os Meninos. Hackers que trabalhavam para o banqueiro Daniel Vorcaro. Um núcleo voltado para ataques cibernéticos, derrubada de perfis em redes sociais e monitoramento ilegal, telefônico e de mensagens. Em depoimento, Vitor afirmou que desenvolvia softwares e prestava serviços de tecnologia para o grupo desde 2024, incluindo ferramentas de inteligência artificial. Recebia R$ 2.000 por mês, fora bônus pelos serviços prestados. Mas a Polícia Federal suspeita que ele também recebia pagamentos por meio de 2 drogarias, das quais era sócio com 1% de participação. Um dos serviços atribuídos ao grupo foi a retirada do ar de um perfil falso criado com o nome da então noiva de Daniel Vorcaro. Segundo a investigação, os hackers forjaram um ofício do Ministério Público do Ceará solicitando a retirada do perfil à empresa responsável pela rede social. Em vez da assinatura digital da promotora, o documento tinha a assinatura de uma servidora do MP. Foi o e-mail dessa servidora que os hackers usaram para enviar o ofício. A investigação não concluiu se houve participação da servidora, mas a empresa não percebeu a falsificação e o perfil saiu do ar no dia seguinte. Segundo a investigação, Vitor respondia a Davi Henrique Alves, de 23 anos, apontado como chefe do núcleo hacker. Davi receberia R$ 35 mil por mês para liderar essa milícia digital a serviço de Daniel Vorcaro. No dia 4 de março, quando o banqueiro foi preso, Davi foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal em uma estrada de Minas Gerais, com um computador de mesa e 3 notebooks. O carro foi apreendido. Ele pertencia ao sicário, como era chamado Felipe Mourão, que tinha sido preso naquele mesmo dia e, segundo a polícia, cometido suicídio. Davi, na época, não tinha mandado de prisão, mas desde quinta-feira ele é foragido da justiça. Os investigadores afirmam que o pai do banqueiro Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, preso na quinta-feira, atuava como financiador e operador da estrutura criminosa que atuava em favor do filho, e não só no mundo digital. A Polícia Federal afirma que o pai do banqueiro também estava à frente de outro núcleo conhecido como A Turma, que contava, além de sicário, com bicheiros, milicianos e policiais federais da ativa e aposentados, como Marilson Roseno da Silva. Ele já estava preso em Minas, mas na sexta foi transferido para o Presídio Federal de Brasília. A PF disse que Henrique Vorcaro gerenciava o esquema de pagamentos a esse grupo e usava essas conexões para intimidar e coagir adversários do filho. Foi o plano de quebrar os dentes em um assalto do jornalista de O Globo, Lauro Jardim, que justificou o pedido de prisão de Daniel Vorcaro em março. A perseguição a Lauro Jardim também incluiu tentativas de acessar o celular do jornalista. Em julho do ano passado, segundo a investigação, Daniel Vorcaro pediu a sicário: preciso hackear esse Lauro. A resposta foi: vou mandar fazer isto. Já pedi aos meninos para fazer isto. Mandar no e-mail. Quer que tome o celular dele? Sicário contou que tinha chamado o Lauro no Zap e que ia marcar uma reunião com ele, falando que era um repórter.
e mandaram um link. Segundo a polícia, a conversa não foi adiante. Mas não foi só com o jornalista esse tipo de ação. O ex-capitão do iate do banqueiro Luiz Felipe Wojciechowski disse em depoimento à Polícia Federal que um grupo de 7 homens, usando calças pretas e coturnos, procurou por ele na Marina de Angra dos Reis, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Mas ele estava viajando. Depois, um homem que se identificou como Manuel ligou, se apresentou como amigo de Daniel Vorcaro, perguntou o que ele tinha contra Daniel e contou que mexia com o jogo do bicho. A Polícia Federal diz que se trata do bicheiro Manuel Mendes Rodrigues, que trocava mensagens com o sicário e Henrique Vorcaro. Manuel disse que iria até a casa do capitão do iate com armas, porque sabia que a esposa e os filhos estavam lá. O motivo seria o incômodo com vídeos feitos no barco, que ele fazia para mostrar irregularidades que botavam em risco a embarcação ou os passageiros. Um chefe de cozinha que tinha trabalhado na casa de Daniel Vorcaro em Angra, Leandro Garcia, contou em depoimento que foi abordado em um hotel de Angra dos Reis. Bem, até aqui já deu para a gente chegar na onde a gente precisa chegar. Essa estrutura chamada, que eles chamam de a turma e os meninos, a gente aqui na Comissão Cidadã de Inquérito traça uma linha de investigação, porque a gente quer entender, né, por que um banco privado tem funcionários trabalhando, que é da polícia, né, policiais da ativa e da reserva, e tem esses hackers, esses meninos que são experts em internet, né, são especialistas em derrubar perfis, entrar falsificar documentos e influenciar nas plataformas. Bem, eu acho, e a gente está caminhando para uma investigação para isso, que isso é o resíduo, ou é possivelmente o resíduo da estrutura do enfrentamento do combate à desinformação. Daquele programa criado no TSE, no STF, em 2021, parece, ainda na presidência do Fux, o Fachin era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e aí tem uma história sobre isso, né? Esse programa de combate à desinformação foi instituído em agosto de 2021 pelo então presidente da Corte, ministro Fux, e expandido significativamente em maio de 2022 em uma parceria direta com o ministro Edson Fachin, que na época presidia o Tribunal Superior Eleitoral. Diferente de inquéritos judiciais punitivos, o programa é desenhado como uma estratégia institucional e pedagógica para proteger a confiabilidade do judiciário e o processo democrático contra narrativas falsas, o que eles entendem por falso. Isso foi um fenômeno que começou nos Estados Unidos, na época que o Trump ganhou o primeiro mandato lá, da Hillary Clinton, porque as redes sociais começaram a fazer muita presença e começou a concorrer com o establishment, né, dos canais oficiais, né, da imprensa oficial, da imprensa do establishment, né, ligada aos democratas, aquela coisa toda. Então, a internet, as redes sociais começaram a dar muita voz para determinados grupos, e os grupos conservadores estavam ganhando muita presença nas redes sociais. Então foi preciso esse enfrentamento, sabe, lá nos Estados Unidos sobre isso, mas lá é mais difícil fazer um controle, né, sobre isso. Então os conservadores fizeram muita pressão nas redes sociais, né, de forma para garantir uma política e colocar o Donald Trump, e pegaram um vice-presidente que era muito conservador, e aí com esse vice eles conseguiram uma bancada boa, né? Esse vice tinha uma ligação com grupos evangélicos, eles conseguiram, e o Trump ganhou da Hillary Clinton, né? A Hillary Clinton ganhou no voto popular e o Trump ganhou no colégio eleitoral. E aí
criou-se esse fenômeno lá nos Estados Unidos, né? E aí aquela polarização, o que passou para cá. Isso foi em 2016, mais ou menos. Em 2016, os democratas estavam investindo aqui no Brasil para derrubar o governo Lula, na época que tinha a Dilma, né? E o Temer assumiu. E quando o Temer assumiu, eles tiveram um contato muito grande com esses democratas americanos. Por quê? Porque tinha essa expectativa de frear que esse grupo conservador que estava avançando nas redes sociais, entendeu? Tirasse realmente vantagem, quer dizer, chegasse, né, ameaçasse o poder, o establishment aqui no Brasil. Então, esse combate do enfrentamento à desinformação teve os mecanismos que eram utilizados dessa forma aí que você viu no jornal. Então, esse grupo que o Vorcaro bancava, que era uma estrutura, né? Isso aí tinha uma estrutura. E eram especialistas em hacks, né? Derrubar perfis, aquela coisa toda. E tinha a parte das polícias. E tinha. Agora nós vamos entrar no vídeo que eu separei um recorte, que é do lançamento desse programa de combate à desinformação que aconteceu em 2021, em agosto de 2021, tá certo? Então já estava no, no projeto que o Trump havia perdido as eleições lá nos Estados Unidos, a reeleição, fizeram aquele Capitólio lá, né? E aí, em agosto de 2021, já estavam planejando para as eleições municipais, entendeu? Da época. E para valer nas eleições de 2022, para valer. Então, ali começou a criar, né? Já foi esboçando a partir, né, de 2016, com a chegada dos democratas aqui para fazer a cabeça né, do pessoal, dos tucanos, principalmente. Isso aconteceu com um encontro com a turma do Fernando Henrique, lá no Instituto Fernando Henrique Cardoso, a Fundação Fernando Henrique Cardoso, acho que é Instituto, né? Vamos ver como é que nasceu esse entulho autoritário, que para nós é um entulho autoritário, tá certo? Essa coisa horrenda. Como é que nasceu isso? Então vamos para agosto de 2021. Presidente, o Supremo Tribunal Federal, a presidência e vossa equipe está de parabéns, porque a má informação se combate precisamente com boa informação. A falsa informação se combate com a informação correta. E a desinformação se enfrenta prestando cada vez mais e melhor a informação adequada. E é nesse sentido que este programa, tem toda a razão, Vossa Excelência, é também um programa de defesa da democracia, que está sendo desafiada pela cultura da falácia. E bem-aja... Bem, a cultura da falácia que ele fala é a cultura das redes sociais. Então, o establishment estava reagindo, ou seja, a imprensa, né, a velha imprensa, estava reagindo a isso, porque eles não estavam conseguindo formar opinião, entendeu? Por quê? Porque a opinião chegava e aí analistas iam para a rede social e começavam a fazer análise das notícias, né? E aí começava a colocar em xeque as verdades que estavam circulando nas grandes mídias. E aí foi preciso criar esse mecanismo. Você olha na palavra do Fachin, que ele vai falar que a imprensa livre, né, é a imprensa, a velha imprensa, né, que a outra imprensa, da digital, é uma ameaça para essa imprensa livre. Quer ver? Acompanha. Razão, Vossa Excelência, é também um programa de defesa da democracia, que está sendo desafiada pela cultura da falácia. E bem-aja a imprensa livre, própria de uma sociedade livre e aberta, na qual os profissionais da imprensa são respeitados moral e fisicamente em todos os seus afazeres, nomeadamente os afazeres relevantes da imprensa investigativa. Bem-aja a imprensa livre que não substitui a história por fábulas. O programa de combate à desinformação do Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, vem na hora devida. Historicamente, e sobretudo nos Estados democráticos, as instituições figuram como protetoras do Estado democrático e, portanto, como protetoras da verdade que emerge do Estado e da sociedade democrática.
E, nesse sentido, Esse negócio de protetora da verdade, entendeu? É uma coisa muito complicada, né? Porque você vai querer censura. Para proteger uma verdade, você tem que fazer uma censura. Você está entendendo? Então é muito sutil esse discurso. Porque mentira é a outra versão, mentira é o outro lado. Porque a coisa foi polarizando lá nos Estados Unidos, entendeu? E polarizou aqui também, né? Então ficou essas duas bolhas. E aí a bolha, que era o establishment, que defendia, né, os editoriais das mídias tradicionais, estavam enfrentando esse desafio de desqualificar, né, as bolhas digitais, que eram, né, o grosso da sociedade, e aí é onde o conservadorismo começou a sobressair. Então vai vendo. atacar essas instituições é uma providência ordinária na cartilha iliberal. Inventam-se acusações improcedentes e mal explicadas, relatos descabidos de diversas ordens. Isso aí é o confronto de versões. Então, a defesa da opinião da mídia tradicional, do establishment, entendeu? Que quer formar opinião, que sempre formou opinião. E eles estavam com dificuldade de formar opinião. Então, tinha que frear, né, o avanço das redes sociais, da opinião que vinha, a opinião livre das redes sociais. Por quê? Porque não batia com a versão que estava sendo colocada pelo establishment, né? Então, isso foi necessidade de criar esse programa. Vai vendo. E tudo, a rigor, se entende, mesmo o ininteligível, porque, nas palavras de Garrigues Walker e González de la Garza, a mentira é essencial para justificar o injustificável. Do Supremo. Então, como é que se justifica criar censura, né? Derrubar perfis para sustentar o quê? Uma verdade ou para sustentar uma mentira? Esse é o problema. Então, vamos agora para a fala do Fux. Que o Fux vai fazer um histórico, ele vai buscar lá atrás, entendeu? Aí vocês vão ver que ele vai se referir às eleições lá nos Estados Unidos, vai se referir à campanha da Hillary Clinton contra o Donald Trump, que o Donald Trump ganhou lá, entendeu? O Tribunal Federal ele foi inspirado no projeto iniciado pelo TSE, e aqui eu vou fazer, até para a Comissão de Justiça, uma lembrança de tudo quanto se passou. Eu fui presidente do TSE antecedido pelo ministro Gilmar Mendes. Ministro Gilmar Mendes, democratas, ligados aos establishment americano, a tucanada, entendeu? A tucanada que tirou a Dilma, né? Porque o PT não era o projeto dos democratas. O projeto dos democratas eram os tucanos, entendeu? Era o Fernando Henrique, que era essa turma. Então, eles tiraram o PT aqui e tal, né? Uma forçação de barra, e ia implementar esse programa aqui, né, para frear o avanço dos conservadores. E isso o Fernando Henrique pensa. O Gilmar Mendes, que foi o pioneiro nisso, né, a partir do encontro dos democratas com a turma do Fernando Henrique. Vai vendo. Gilmar Mendes criou naquela oportunidade um grupo de trabalho com vários expertos do tema, inclusive as plataformas, as agências, que estudaram naquele momento o fenômeno, estavam estudando o fenômeno da fake news. Só que esse é um fenômeno persistente, ele vai cada vez mais dando trabalho ao Supremo e ao Tribunal Superior Eleitoral, hoje capitaneado pelo ministro Edson Fachin, que tem... Você está entendendo o debate que ele está colocando aqui? Por quê? Porque a rede social começou a fazer a discussão das ideias, as pessoas começaram a fazer questionamentos, entendeu? E isso foi uma ameaça para o establishment. E aí, o Gilmar Mendes, né, começou um estudo fazendo esse trabalho de como frear, né, as redes sociais. O vice-presidente, o ministro Alexandre de Moraes. Posteriormente, eu tive a oportunidade, na minha presidência, de dar continuidade ao trabalho do Gilmar. E aí recebemos a Comunidade Europeia, recebemos o FBI. Você viu o que ele falou? Recebemos a Comunidade Europeia, recebemos o FBI. Receber o FBI, o FBI, né? O FBI.
para discutir fake news aqui no Brasil, para discutir um combate à desinformação. O governo americano mandou o FBI fazer um trabalho com a Justiça Eleitoral para poder criar ferramentas de a turma dos democratas, entendeu? A turma lá do Barack Obama, aquela turma toda lá. Vai vendo. Queríamos saber como é que eles combatiam essas notícias falaciosas. E aí obtivemos deles que é um país que vai ao limite da liberdade, de que essa liberdade de expressão para eles era algo inegociável e que podia se colocar o que se quisesse nas redes, inclusive ofensas lá a candidata Hillary Clinton, que ali eles tinham uma posição preferencial que eles chamam de preferred position. E aí depois vem a indenização, mas não se tira nada de lugar nenhum. Isso não é da cultura brasileira. Entendeu? Aqui tinha que censurar. Aqui não tem liberdade de expressão. Aqui você não é livre para falar o que pensa. É o que o Fux está falando. Entendeu? Que lá nos Estados Unidos é uma democracia. Lá tem liberdade. Liberdade lá é sagrado, né? A quinta emenda lá, não sei, a primeira emenda, né? Não sei se é a quinta emenda lá, né? As pessoas são livres para falar, né? Falou certo, falou errado. Não concorda, não concorda? Né? É mentira, é verdade? Fala o que quiser. Isso é uma democracia. Agora, no momento que você cria mecanismo de frear a opinião, aí você vai falar, eu vou escolher o que é verdade e o que é mentira. Pronto. Aí você já não tem uma democracia. Você já não tem liberdade de expressão. Aí você tem um regime de exceção. E aí começou o regime de exceção. Vai vendo. Então, realmente, aquela visita foi uma visita que não rendeu frutos. Exerci a presença do TSE por pequeno espaço de tempo, e aí, efetivamente, a minha dileta, amiga, colega, a ministra Rosa Weber, deu também continuidade a esse trabalho, aprimorando esse trabalho, o que também veio, em seguida, ser aprimorado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e agora o ministro Edson Fachin, que preside o TSE, profissionalizou ainda mais a gestão dessa missão complexa, que é o combate à desinformação no campo em que Vossa Excelência atua, que é o campo eleitoral. Mas no Supremo, o Supremo também padece dessas consequências das fake news, como se tem visto ultimamente. Então, no Supremo, o programa nosso de desinformação tem um foco específico de realizar ações de comunicação e de inteligência para combater as notícias falsas sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre os seus ministros, sobre as suas decisões, e também atuar na difusão de informações corretas sobre o funcionamento da Corte, quais são as nossas competências, os julgamentos históricos que precisam ser difundidos também, e outros aspectos vinculados ao Supremo Tribunal Federal, que tem forte implicação com também os objetivos da academia e a forciore das universidades. Pronto. Botou as universidades no meio. Aí você chega nos meninos. Depois chega na turma. Vai vendo. Essas são iniciativas muito importantes para a democracia, nesse momento de fortalecimento das instituições e do próprio regime democrático. Uma ampla ação de aproximação com a sociedade, como estratégia contra as informações falsas que são difundidas, é muito importante para o Supremo Tribunal Federal. Antigamente, falava-se em acesso do cidadão à justiça sob todos os ângulos. Hoje, o que se aduz é a justiça ir ao cidadão. Está entendendo? Ou seja, você provocava a justiça para defender o seu interesse. Aí o que ele falou? Não, a justiça agora vai policiar todo mundo. E nós vamos aonde você estiver. Se você falar aquilo que a gente não acha que deve ser a verdade que a gente defende. Mais ou menos assim. Entendeu? E essa é uma proposta exatamente que faz com que o judiciário se aproxime da sociedade civil, que é um player importantíssimo na construção desse programa de desinformação e, efetivamente, na construção da democracia. A própria Constituição é clara. A democracia é representada pelo dispositivo que... Agora ele vai gaguejar, porque ele vai fazer uma contradição. Quando gagueja assim, é porque entra em contradição. Ele vai dizer que o poder emana do povo. Entendeu? Essa democracia que eles querem defender não é a democracia, de fato, na essência, né? Porque aí ele vai pegar uma carona para falar que está aqui para defender a democracia. Dispõe que todo poder emana do povo e em seu nome ele é exercido. Por isso, aqui no Supremo Tribunal Federal, estamos em vigília...
Se todo poder emana do povo, por que você vai cercear a opinião do povo? Você está tirando o poder do povo. Ah, mas ele está falando uma coisa que é mentira. Mas é a opinião dele, é a verdade dele. Ele é povo. Então, o povo que você quer defender é o povo que só defende aquilo que você acredita? Essa é a questão, entendeu? Que não cabe naquela gaguejada dele, que democracia é o poder que emana do povo e por ele será representado. Permanente contra esses movimentos. Desde 2019, nas gestões que já se passaram, também o ministro Dias Toffoli, para enfrentar não só desinformação, mas, digamos assim, verdadeiros ataques ao Supremo Tribunal Federal. O ataque é com relação àquela matéria que saiu na revista Cruzoé, falando do amigo do meu pai. Entendeu? Colocou no Dias Toffoli. E aí nasceu o inquérito das fake news. E aí foi criando esse monstro, essa estrutura predatória das nossas instituições, da nossa liberdade e da nossa democracia. Entendeu? Da nossa segurança jurídica. Vai vendo. Ele instaurou aqui um inquérito que esteve e está em ótimas mãos, na relatoria de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, que tem conduzido os trabalhos com extrema seriedade e competência que reconhece de público, o ministro Alexandre de Moraes. Exatamente evitar que as pessoas se confundam quanto à competência do Supremo Tribunal Federal. É um programa de desinformação em relação ao Supremo Tribunal Federal. Mas nós do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral firmamos esse termo porque temos ferramentas que se interpenetram e podemos trocar subsídios muito eficientes nesse afã. E essas ferramentas? Hein? Quais seriam esses profissionais que estariam, esses experts que estariam aí, junto, né, fazendo, mandando material lá para o Eduardo Tagliaferro? Eu destaco que no Supremo Tribunal Federal, o Programa de Combate à Desinformação tem um comitê gestor formado por 9 servidores, sob a supervisão e coordenação do nosso secretário-geral, o juiz Pedro Felipe Oliveira, aqui presente. Guarda o nome dessas pessoas aí, viu? Porque são históricos. Essa aí é a turma da opressão. Nosso modo de entender aqui da Comissão Cidadã de Inquérito, esse aí é a força repressora, né, que foi construído a partir desses encaminhamentos do Poder Judiciário. Vai vendo. E apoio do assessor especial Gabriel Soares Fonseca. A execução das ações é feita pela Secretaria de Comunicação Social, com a coordenação das jornalistas Mariana Oliveira e Gabriela Guerreiro. É uma equipe muito qualificada, modéstia à parte, né, porque a equipe faz parte da presidência, e acompanha e orienta esse processo alguns dos grandes expertos nesse tema. Nosso assessor especial da presidência, o Dr. Rogério Galouro, ex-diretor da Polícia Federal. O assessor especial da vice-presidência, Dr. Estevão Waterloo. O secretário de Altos Estudos do Supremo, Dr. Alexandre Freire. Viu que ele colocou a Polícia Federal no meio? Prenderam agentes da Polícia Federal aí, ó, que fazia parte da turma. E os meninos são os hackers. A turma que derrubava perfis. Perfil do Luciano Huck. Perfil da TV Del Rey. Vai vendo. O secretário de Tecnologia e Informação, Vinícius Dantas Silva, e o secretário de Segurança, Marcelo Schettini. Todos servidores de alta qualificação que são responsáveis por estas ações institucionais para proteger a Suprema Corte da desinformação. Para finalizar, e agradecendo a tolerância de todos os presentes que estão aqui ouvindo, o termo de cooperação hoje que lavrei com o ministro Luiz Edson Fachin é uma parceria que leva em conta a importância da união de esforços dentro do próprio Poder Judiciário para desestimular as denominadas desinformações falsas. Você está entendendo como é que nasceu isso aí? Então, foi um programa. Isso começou nos Estados Unidos, esse fenômeno, né, das redes sociais começarem a questionar, ter oposição, ter posicionamento e fazer posição e começar a formar opinião, entendeu? E aí enfraquecer o establishment que tinha nos seus grandes veículos de comunicação, os formadores de opinião. Então, a opinião formada estava sendo
não desinformada, né? Ela estava perdendo a liga. Por quê? Porque a sociedade começou a criar um canal de comunicação direto entre si, sem precisar passar pelo editorial, né, dos grandes veículos de comunicação. E isso passou a ser uma ameaça para o establishment. Entendeu? Essa reação do establishment, do sistema. Esse sistema que a turma questiona tanto. Você está entendendo? E aí, para isso, foi criando essa estrutura. Essa estrutura tinha um custo. Bancar essa turma aí não é fácil. Entendeu? E era permanente. Esse povo fica aí, vigiando as redes sociais. É o policiamento, é o Estado policialesco. Colocou o judiciário para fiscalizar, para vigiar todo mundo. Olha o que ele está pensando, olha o que ele está falando. Olha aqui, derruba aquele, tira esse. Entendeu? Muita gente ficou. A rede social sofreu muito. Né? Os usuários ficam assim, pô, eu postava aquilo, derrubava meu canal. Eu postava aquilo, derrubava meu canal. Que é isso? Não posso falar o que eu penso. Tá entendendo? E agora, com a vitória do Trump, e o Trump já está quase no seu segundo ano de governo, ele está desmanchando todo né, essa estrutura, esse esqueleto, né, que foi colocado pelos democratas. E eu acho que eles estão em parceria aqui com a Polícia Federal para desmontar aqui também essa estrutura, né, que é uma estrutura opressora que foi criada a partir desse maldito programa de combate à desinformação. Tá certo? Então, essa é a linha de análise de investigação que a gente está encaminhando. E eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade, que é Minas, rapaz. Em Minas é um estado de espírito. Esse é o vídeo 984 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Se você não é inscrito na TV Del Rey, se inscreva, rapaz. Faça parte desse canal, faça parte desse programa. Aqui é a Comissão Cidadã de Inquérito, qualquer cidadão pode fazer parte. Você pode fazer parte. Primeiro passo, se inscrever no canal. Segundo passo, acompanhar os nossos debates. Terceiro passo, pesquisar aquilo que a gente fala e ver se tem fundamento. Quarto passo, comentar né, nos nossos vídeos, né, acrescentando ou pontuando aquilo que a gente tem que fazer de forma mais adequada para chegar onde que tem que chegar. E os mais dedicados e os mais fiéis, né, continuam curtindo, e a maioria, e uma boa parte, que é uma parte de ouro, continua contribuindo aí com os Pix, que é a única ferramenta que a gente tem para manter esse projeto. Tá bom? Tá aí o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. Então vou ficando por aqui. Fique com Deus. Quero ver o seu comentário sobre isso. Tá certo? E nada contra o Fachin, porque esse fenômeno social, rapaz, eu fico procurando meu negocinho aqui, não sei, achei. Esse fenômeno social, ele é contemporâneo, a gente tem que enfrentar isso. Por isso que a nossa comissão existe, né? Para pacificar e chegar à verdade. Fique com Deus.